Olá, hoje é dia de histórias que mostram que, mesmo nos momentos mais difíceis, a vida sempre encontra um jeito de recomeçar. Você vai ver como a solidariedade e o cuidado com o outro podem transformar realidades e trazer novo sentido para quem segue em frente. Uma família que enfrentou a dor da perda e encontrou força para reconstruir os laços e redescobrir o sorriso. Encontramos o Mateus pelo significado do nome, né, que é presente de Deus. Então é isso que ele está significando para a nossa família. Refugiados que chegaram ao sul do Brasil em busca de uma nova vida e encontraram acolhimento, oportunidades e esperança. E ainda, uma jovem gaúcha que decidiu pausar a própria vida para ajudar quem mais precisa do outro lado do mundo. Um acidente que mudou tudo e uma corrente de solidariedade que segue escrevendo uma história de superação todos os dias. E ele, graças a Deus, ele vem se erguendo, né? Vem todo dia mostrando alguma coisa diferente. Depois de mais de 5 décadas salvando vidas, um gesto simples ganha um significado ainda maior. A última doação de sangue de quem fez do ato de doar um propósito. Eu gostaria de fazer mais, mas não tem como. E tá tudo certo, né? Acho que é missão cumprida. Tá. 51 anos é de se respeitar, né? Não é pra qualquer um. A gente imagina, né? Quando a vida muda de repente, é preciso redescobrir caminhos e encontrar força onde muitos não conseguem ver. Iniciando um milagre na minha vida. Hoje eu sou um milagre. Este é o NT Sul que está começando com histórias reais de gente como a gente e que mostram que sempre existe um novo começo. Quando se perde algum ente querido da família, o processo de superação do luto é doloroso e difícil de superar. A gente vai conhecer a história de uma família que, a partir de um fato inesperado, conseguiu amenizar a dor da perda, fortalecer os laços e estabelecer a esperança e o sorriso da família. Essas imagens dizem muito sobre a feliz vida da Josiane na infância, adolescência, já adulta junto do mano Alexandro, com 10 anos a mais que ela, e da mãe Josefina. Fases da vida especiais porque ela sempre teve a companhia do irmão. Dona Josefina era ciente disso e por isso, quando a Josiane casou com o Jean-Michel e algum tempo depois o Pedro Henrique nasceu, sempre insistia no discurso de que o casal deveria ter mais uma criança. Assim como a Josiane contou com o irmão Alexandro, também seria bom o neto ter um irmãozinho ou irmãzinha. Enquanto crescia, o Pedro Henrique também começou a pedir o mesmo que a avó. Só que esse não era o plano do casal. Foi a partir de 2021, quando a dona Josefina passou a enfrentar a doença de Parkinson e um câncer de mama, e durante os 4 anos seguintes, a Josiane teve o amparo e parceria do irmão nos cuidados com a mãe, que ela entendeu a importância de não ser sozinha. Dona Josefina faleceu em março de 2025. A perda encheu a família de tristeza. Foram meses de um luto que parecia insuperável. Até outubro, quando de surpresa a Josiane descobriu que estava grávida. Hoje, quase no 7º mês de gestação, ela ainda assimila o que está acontecendo. E também celebra e entende por que a mãe insistia tanto no aumento da família. Tudo isso está sendo uma maneira de ressignificar o sentimento de perda? Com certeza, porque foi no mesmo ano, então eu estava com o luto ainda muito recente, ainda era um momento muito difícil para mim. E quando a gente descobriu a gravidez, veio, né, como um recomeço de fato, para mostrar que mesmo depois da tempestade vem a calmaria. E que essa surpresa linda, né, veio para acalmar os nossos corações e para transformar realmente dar outro significado tão importante para nossas vidas. Como foi uma surpresa, né, todos os dias a gente vai amadurecendo essa ideia. Claro que ele já tem muito amor dentro da nossa casa, a gente já está esperando ele com muita ansiedade, mas
devido a alguns desafios, né, a gente tá assimilando aos pouquinhos. Às vezes parece que ainda é mentira. E o que representou para ti? Porque era um desejo do teu filho e a tua mãe incentivava muito, né? Que tu tivesse um segundo filho, companhia pro Pedro, né? Quando aconteceu as questões de saúde da minha mãe, que eu comecei a entender a importância da vida do meu irmão comigo, né? Como a gente se ajudou, como a gente se apoiou. Hoje eu tenho essa visão de que o Matheus vai ser o melhor presente que eu vou deixar para o Pedro também. Porque assim como eu tive o meu parceiro do meu lado, tenho ele até hoje e está sempre comigo, né? Nos momentos bons e ruins, o Pedro também vai ter esse parceiro. Para toda a família, este momento está representando uma ressignificação da dor da perda da matriarca da família. E quando foram escolher o nome do bebezinho, Matheus foi o nome escolhido. Esta é a primeira peça personalizada do enxoval do bebê. Matheus quer dizer presente de Deus. Quando a gente descobriu o sexo do Matheus, a gente não tinha um nome ainda pensado para menino. E procuramos até que encontramos o Matheus pelo significado do nome, né? Que é presente de Deus. Então é isso que ele está significando para nossa família, né? Ele veio sim como um presente de Deus mesmo, diante das surpresas, mas ele é isso. É o maior presente que a gente teve para a transformação da minha vida, né? Depois de momentos tão difíceis, veio para transformar e também para completar a nossa família. Outra faceta dessa história aconteceu há 2 anos, quando, na tentativa de dissuadir o Pedro da ideia de ter um irmão, os pais o presentearam com o Bento, um lindo cachorrinho. Eu acho que na mente deles, eles queriam só me dar o cachorrinho ali e pensar que já estava tudo pronto já, mas para mim ali eu estava implorando e continuei insistindo para ter um irmão pessoa, assim mesmo. De verdade. De verdade. E o Pedro me conta mais uma. Ele viu no computador a mensagem surpresa que a mãe estava preparando para ele para anunciar a chegada do tão desejado irmãozinho. Surpresa essa estragada com sucesso. Eu olhei para a tela do computador e eu li a mensagem que estava lá. E daí depois eu esperei minha mãe chegar, e daí eu abracei ela e disse que eu já tinha visto a mensagem. Qual foi a reação dela? Ela ficou bem... Eu não consigo explicar, sabe? Ela ficou bem... Sem jeito, desarmou a mamãe. É. E como é que tu te sentiu quando tu, ali sozinho na tela do computador, tu leu a mensagem, realizando o maior desejo da tua vida? Primeiro que é uma sensação meio inexplicável, é um conjunto de emoções. Primeiro eu fiquei ali paralisado, observando enquanto minha mente raciocinava tudo, sabe? Aí depois eu fiquei feliz e já comecei a pensar nas coisas que ele ia fazer comigo e tal. E daí eu fiquei muito feliz. E é com essa felicidade que eles sentem e o amor que já transborda que esperam pela chegada do Matheus. Para a Josiane, será diferente não poder contar com a presença da mãe. Mas ela garante que nem por isso o parto e tudo que virá depois serão menos especiais. Afinal, era isso que a saudosa vovó Josefina sempre desejou e pediu. A chegada do Matheus será, literalmente, para todos, um abençoado presente. Um presente de Deus. Sempre digo que hoje eu não tenho a presença física dela, mas eu tenho ela muito viva no meu coração e todos os ensinamentos que ela me passou, principalmente quando eu tive o Pedro recém-nascido, onde ela parou a vida dela para estar comigo, para me acompanhar, para acompanhar o meu recém-nascido também. Então é a mãe da mãe, né? Que está sempre cuidando. Ele vai representar muita coisa para mim, muita coisa. Eu vou tratar ele do melhor jeito possível. Vamos brincar muito? Vamos, muito mesmo. E a gente fala de amor ao próximo e serviço voluntário. O Missão Caleb é um projeto que mobiliza milhares de jovens todos os anos durante as férias. Mas em Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, as ações que começaram nas férias viraram um projeto permanente de acolhimento aos venezuelanos.
A reportagem é de Cláudia Brito. Todos os anos, a Missão Caleb mobiliza milhares de jovens adventistas a dedicarem suas férias para servir. Em Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, essa missão encontrou um novo idioma e uma nova família. Eles chegam no país sem nada e eles muitas vezes não têm informações, não tem alguém que chega e explica como funciona. Então a gente quer que eles sintam aqui o acolhimento, que eles sintam que aqui também tem uma família, né? Segundo dados da Prefeitura, Erechim, no Rio Grande do Sul, acolhe cerca de 10 mil imigrantes. Desse total, aproximadamente 7 mil são venezuelanos. Considerando a população estimada do município de cerca de 109 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse grupo pode representar algo em torno de 9% dos moradores da cidade, um número baseado em estimativas municipais. Longe de casa, muitos recomeçam praticamente do zero, com poucas certezas e muitos desafios. E é nesse recomeço que o cuidado, a presença e a fé podem fazer toda a diferença. Quando nós temos diante de nós estrangeiros e principalmente pessoas que não vêm para passar férias, mas eles vêm cheios de dificuldade, de problemas, situações desafiadoras, nós temos que estender a mão, que ajudar, e esse é o nosso papel como igreja. Foi durante a Missão Caleb que os jovens da Igreja Adventista de Erechim decidiram transformar essa realidade. O que começou com uma feira de saúde se tornou um projeto permanente. Cultos em espanhol, apoio na integração e acompanhamento. Ruth Mares é venezuelana e conta como se sente nos cultos em espanhol. Foi muito emocionante, porque a verdade quando a gente chega, a gente se sente sozinha. Uma amiga me falou que no momento em que estávamos cantando, ela sentiu que ela estava na Venezuela. Você sente por um momento, sua mente voa e pode sentir que você está em casa. O projeto também mobiliza os próprios imigrantes, que passam de beneficiados a voluntários, como é o caso de Alisson, que um dia foi ajudado e hoje faz o mesmo pelos seus conterrâneos. Como cristãos e como voluntário, eu também recebi ajuda lá na fronteira e uma coisa que me motivou foi isso, como a Igreja Adventista também estava na fronteira ajudando nós, os venezuelanos. Que não é somente um dia, sino é uma continuação de uma ajuda permanente, porque nós queremos mostrar a eles o que Cristo mostrou, fazer-nos amigos deles, ajudá-los em suas necessidades e depois poder falar para eles que nos sigam, mostrar-lhes o Evangelho de Cristo, a verdade do amor de Deus. Não é apenas uma programação de férias, é missão que continua. E a gente vai contar agora a história de um menino cachoeirense que vive uma paixão por cavalos desde que nasceu. Logo cedo aprendeu a montar, laçar e herdou da família o amor pelo campo. Mas em 2024, um acidente mudou radicalmente a vida dele e da família. Uma lesão cerebral que veio depois de sofrer uma queda da égua de estimação fez com que ele passasse a travar uma batalha pela reabilitação. Os pais falam que presenciam diariamente um milagre, seja pelos progressos do filho ou mesmo pelo suporte de amigos e até de desconhecidos que vêm custeando os tratamentos do Thales. Esse é o Thales, um apaixonado por cavalos. Quem conhece a família sabe que bastaram os primeiros passos para que ele adotasse o lombo de um cavalo como seu lugar favorito para estar. Ensaiava doma e laço em cavalos de brinquedo e cedo se qualificou a laçador em rodeios com direito à premiação e tudo. Uma vocação que está no sangue. Mas no dia 4 de fevereiro de 2025, um acidente mudou tudo. Esse menino de 9 anos sofreu uma queda da égua que é a sua paixão, a égua Gabi, a Gabriela, e sofreu uma lesão cerebral. Desde esse dia, uma nova batalha teve início. Ele chegou ao Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, onde a família sempre morou, e ainda estava consciente e foi atendido logo pela manhã. Mas até o final da tarde a situação se agravou, e muito. Ele sofreu muito, com dores, convulsões, chegou a ser operado e na madrugada foi transferido para Porto Alegre, onde até a última semana passava por reabilitação. No dia 4 mesmo a gente já veio para Porto Alegre, né? Na madrugada do dia 4, com ele operado, e aí começou uma luta, né?
Aí começou uma luta que a gente nem esperava, assim, uma luta, uma vida nova, né? E cada dia um desafio diferente, bem difícil para nós, assim, que é um novo filho, né? Uma nova realidade. Mas a gente vem lutando por ele e ele, graças a Deus, ele vem se erguendo, né? Vem todo dia mostrando alguma coisa diferente, graças à cachoeira também, que nos ajuda muito, porque senão isso não ia ser possível, né? A gente, no dia 4 de fevereiro, largamos tudo e viemos embora e aqui oferecendo alguma coisa melhor para ele, né? Ele faz muita terapia, faz o dia inteiro de físio, fono, psicopedagogia. Essa lesão cerebral trouxe o quê de problema para a vida do Thales? Quais foram as consequências dessa queda na vida dele? Então, o Thales era perfeito, né? O Thales mal tinha dor de garganta, assim, ali no ano. E quando ele foi para a UTI, ele ficou 20 e poucos dias, 30, não lembro ao certo, no coma, né? Desacordado. E dali a gente achou que ele ia acordar, né? A gente pedia por um milagre todo dia, a gente achou que ele ia acordar falando, caminhando. E não, né? Comprometeu a fala, a condição motora dele ainda é lenta, né? É devagar. E ali na internação ele perdeu muito também, né? Ele ficou daí 30 e poucos de UTI, 20 e poucos no quarto. E perdeu, assim, não tinha reação nenhuma quando saiu do hospital, né? O que trouxe ele de volta, claro, né? A fé, a oração, em primeiro lugar, né? Foi muita oração, até hoje. Muita gente me mandando mensagem, que ora, que intercede. Eu acredito, né, no milagre todos os dias. Eu lembro que quando aconteceu e a gente falava, tu dizia que estava sempre aguardando que esse milagre acontecesse. Sim. E foi o que aconteceu, né? Sim. Não tem como não falar em milagre, né? Porque a todo momento no hospital eles falavam em morte cerebral, né? Se a gente estava bem consciente do que estava acontecendo. Eu nunca acreditava, assim, tu vive um caos, né? Tu não acredita que de um dia para o outro, assim, tudo isso aconteceu, né? Mas Deus vem erguendo a gente dia após dia para fazer por Ele, né? E é como eu disse pro Reis, eu não tenho coragem tu não tem coragem de pensar em vida fora disso tudo que está acontecendo na vida dele, né? Por isso que a gente saiu da cachoeira, abandonei tudo, eu tinha um brechó lá, né? Vendi minha casa, eu volto à cachoeira, é muita lembrança, ainda me dói muito, sabe? Das minhas lembranças com ele, assim, eu creio que a gente vai voltar a ter a nossa vida lá de novo. E por gratidão à cachoeira também, né? A todo mundo. E queria que as pessoas soubessem que tudo é lembrado por mim, sabe? Cada pix, cada oração, cada ajuda, cada evento que foi feito, eu lembro de cada um que me chamou até hoje. E é isso, com certeza, um milagre. Ele vem se mostrando um milagre dia após dia. Ele ora, ele canta louvor, então não tem como não ver a mão de Deus. Desde sempre, né? A gente se conhece e tu sabe que ele sempre foi muito queridão. Neste um ano, Thales tem passado por diferentes processos de reabilitação. Precisou reaprender a sentar, falar, caminhar, se alimentar. As memórias foram sendo recuperadas aos poucos. O ano passado foi um caos, né? Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Pais, porque ele não falava, ele não tinha reação nenhuma, né? Então, hoje eu agradeço a Deus que ele me chama o tempo inteiro. Às vezes eu fico pensando, calma, meu filho. Daqui a pouco eu digo, ai, graças a Deus. Então, o caos é diário. Um dia, os pais decidiram que a conexão com os animais, os cavalos especialmente, que sempre foi a paixão do Thales, poderiam ser o caminho para que ele retomasse os sentidos, ainda apagados em decorrência do trauma. Em junho, a gente foi na Eco. E aí, chegando lá, o Thales não tinha reação nenhuma, assim, em casa, nada. Aí, chegando lá, o seu Alberi, na época Santa Teresa lá, veio, conversou com nós, o seu Rubens não tava, aí ele pediu para trazer uma pizzinha que tinha lá, a Miss Cake, que eles chamam. E aí, a gente contou a história do Thales e o seu Alberi trouxe a pizza. Aí, chegando lá, o seu Alberi colocou uns biscoitos na mão do Thales e a petiça comeu os biscoitos na mão do Thales. E ali, naquele momento, ali, o Thales deu um sorriso. Foi o primeiro sorriso que ele deu.
Então ali foi onde ele voltou, parece que estralou assim, ele voltou ativa de novo, assim, voltou os movimentos dele, e começou a ter reação com a gente, sabe, sorrir, que a gente brincava com ele sorria, ele não fazia nada antes, né? E dali ele começou a ter a reação. E isso é muito por conta, tu acha, da ligação que ele tem com o animal, sempre teve? Eu acho que sim, né, porque ele sempre amou, ele ama de paixão, né, cavalo, né? Tá sempre querendo andar, sempre querendo os bichos dele. Sempre, desde pequenininho, né? Uma corrente de solidariedade que se movimentou e garantiu por 1 ano o auxílio para que essa família pudesse manter o tratamento do Thales e os atendimentos que ele precisa para se recuperar plenamente. Eventos beneficentes e doações custeando terapias, atendimentos e medicações. A gente não tinha também noção da luta que viria por frente, né? Tu ali não tem noção. Daí eles tiveram a ideia do leilão, foi quando ele estava dentro do hospital. Nossa, foi uma ajuda enorme, né? E ali começou. A gente tem família em Pelotas, pessoal ajudando. A minha família também, eu tenho meu irmão em Osório, os amigos dele, amigos nossos que a gente tem lá, todo mundo. Aí foi um ano, assim, que foi provido pela ajuda, sabe? Um ano inteiro que a gente teve aqui, foi de ajuda. E muitas terapias pagas ali no início com ajuda. Até hoje tem alguma coisa que a gente conseguiu pela Unimed, né? A Unimed também libera as terapias de home care para o Thales e a clínica. Mas outras terapias eu consigo pagar com dinheiro de ajuda. Agora a gente começou a gerir alguma coisa lá de vender também, né? Eu coloquei minha casa a vender, o Raiz colocou alguma coisa dele. Porque eu disse, não faz sentido nenhum a gente ter as coisas se a gente não tem ele bem, né? E ajuda em outras formas também, né? Muita gente que remédio que ele toma, assim, ó. E nisso tu vê muito a mão de Deus também, porque ali no início é um caos total, né? Tu tem certeza de tudo, tu não sabe o que fazer. E aí foi uma coisa que a gente ia ter que se preocupar, né? Tirar empréstimo. E aí muita gente dizia disso, não quero que vocês se preocupem, vamos fazer o que for possível para pelo menos isso vocês não se preocupar para proporcionar para ele, né? E pode ter certeza que isso faz parte do milagre, né? Muita gente mobilizada por ele, por nós, para a gente poder fazer o melhor por ele. Então, esse testemunho Cachoeira é uma bênção, assim, do que fez por nós, do que faz até hoje, né? Agora, os pais iniciam uma nova jornada em busca de mais resultados para a recuperação do filho. A família está em Tubarão, em Santa Catarina, onde o Thales passará por um tratamento em clínica especializada em estimulação neuromotora. E esperam, mais uma vez, ter o suporte para que esse tratamento possa ser mantido. Os médicos falam muito na neuroplasticidade da criança, né? Que ele precisa de estímulo, né? Expectativa num novo estímulo, né? De um lugar novo, novos profissionais. Sempre confiando em Deus, né, Thelma? No máximo que conseguir de vir o máximo do que ele era antes, né? A parte motora ainda é devagar, que ele... Criança, né? Criança é bem difícil, ele chora bastante. Mas ele tá indo. Porque ele também tem desejos, né, Thaís? Sim, ele já te falou, né? O progresso vem sendo alcançado com trabalho duro, persistência e muita dedicação. Dos pais, é claro, mas principalmente desse menino. Um símbolo de força, fé e determinação de quem tem muitos sonhos a realizar. Que eu caí da égua e eu me machuquei por uma coisa boba. E agora? E agora o que tu quer que aconteça pra ti? O que tu falou? Eu tô me fazendo muita feza e me recuperando aqui em Porto. E o que tu quer fazer depois que estiver recuperado? Voltar lá, tá na mesma água que eu caí. E que mais, meu amor? O que tu quer voltar a fazer? Que tu disse pra tia Thelma que tu tá fazendo terapia pra quê? Pegar, jogar bola
e pescar. Jogar bola, pescar, voltar a laçar tua égua, que mais? E voltar a jogar snooki. E jogar snooki, isso aí. E vai voltar, né, Thales? Vou. Vai sim, meu amor, vai sim. Querido. Meu amor, vai sim. E para quem está em casa acompanhando essa reportagem, tem esse sorriso lindo. E tem recado também aos amigos. E um especial para a prof, que ele não esquece. Muito obrigado, meus amigos, por tudo, por a presença de vocês em todos os lugares que eu estou. Que lindo! E prof também. E a prof também! Tá com saudade da prof? Tá? Manda um beijo pra ela lá. Um beijão para vocês todos, tá? Que Deus abençoe todos vocês, tá? É uma bênção e um gigantesco abração, ó. História emocionante e a gente deseja toda a força para a família do Thales e ao Thales que essa recuperação continue, vai continuar se Deus quiser, não é? Para que ele possa realizar os seus sonhos. E depois do intervalo aqui no NT Sul tem mais histórias que mostram o poder de fazer o bem. Depois de uma vida inteira salvando outras, um gesto que emociona pela última vez. Eu gostaria de fazer mais, mas não tem como. E tá tudo certo, né? Acho que é missão cumprida. Tá. 51 anos é de se respeitar, né? Não é para qualquer um. É, a gente imagina, né? Quando a vida muda, de repente, é preciso redescobrir caminhos e encontrar força onde muitos não conseguem ver. Iniciando um milagre na minha vida. Hoje eu sou um milagre. E a história de uma jovem gaúcha que atravessou o mundo para ajudar quem recomeça longe de casa. Uma água filtrada, uma cama quentinha, uma comida no nosso prato todos os dias. Algo simples para nós, mas que para outras pessoas tem um reconhecimento gigante. Atitudes que inspiram e lembram que sempre é possível fazer a diferença. Continue com a Novo Tempo, nós voltamos já. E o NT Sul já está de volta. Muito obrigado a você de casa pela companhia. No próximo dia 8 de abril, um telespectador do NT Sul e da TV Novo Tempo completa 70 anos de vida. O nome dele é Lauro Francisco Alberto. Há poucos dias, ele veio até a TV sugerir que nós registrássemos a sua despedida de uma ação e um gesto que ele já repetiu por quase 200 vezes nos últimos 51 anos. Estender o braço para doar sangue. É claro que a nossa equipe abraçou essa ideia e agora a gente compartilha com vocês a última e emocionada doação de sangue do seu Lauro. Dia 19 de março de 2026 foi um dia especial para o seu Lauro. Como faz há 51 anos, ele foi ao Banco de Sangue de Cachoeira do Sul cumprir o que para ele é missão de vida: doar sangue. E pela última vez, já que em 8 de abril ele completa 70 anos, a idade limite para um doador. O passo inicial dessa jornada foi dado por ele lá em 1975, durante prestação do serviço militar, pelo então soldado Alberto. Com outros colegas de farda, ele foi solicitado para doação, entendeu a importância do gesto e nunca mais parou de estender o braço. A rotina de chegar ao Hemocentro, atualizar o cadastro, somar mais um registro na carteirinha de doador se tornou especial. Ele trouxe algumas completamente preenchidas e mostra com orgulho.
Nunca calculou, mas pelo tempo como doador regular de sangue, deve ter feito quase 200 doações. Ele tem sangue tipo A positivo, o tipo preferido por aqui, assim como todos os demais. E assim tem sido nos últimos 51 anos. Desde 1975, o seu Lauro chega aqui no Hemocentro, se apresenta, faz o cadastro inicial e dá uma guardadinha para começar o processo de doação de sangue. Começou e não parou mais, seu Lauro. Pegou gosto? Sim. Está emocionado, seu Lauro? Eu sou assim, não adianta. O que representa para o senhor doar sangue, seguir essa rotina de 3 em 3 meses de vir até aqui ao Hemocentro? Ajudar. Sempre com a ideia de ajudar. Seu Lauro se confessa um homem altamente sensível, se emociona e chora com frequência. E nesse dia, ele tinha motivação para as lágrimas. Lauro Francisco Alberto. Na triagem clínica e de hematócritos para medir a quantidade de glóbulos vermelhos do sangue, mesmo emocionado, ele se manteve tranquilo. Passou pela entrevista, recebeu as já conhecidas orientações da enfermeira. Tomar bastante água hoje, evitar esforço físico e evitar esforço com o braço com que as gurias vão funcionar, tá, seu Lauro? Tá bom. Então tá bom. Doutor, qual é a relevância de ter um doador com a fidelidade do seu Lauro? 51 anos doando, hoje é a última doação dele, ele está bem emocionado com tudo isso. E eu fico duplamente emocionado porque eu, há 3 anos atrás, dei a minha última doação também, né? Eu fazia plantão na UTI e às vezes saía do plantão e vinha fazer doação aqui. Então eu quero parabenizar o seu Lauro aí, né? Eu sei, eu estou vendo que ele está emocionado pela última doação aí, mas parabéns por todos os anos aí que o senhor doou, né? E nós precisamos muito de doadores aqui, cada vez mais. E é com a tranquilidade de sempre que o seu Lauro entra na sala onde a coleta de sangue é efetuada. De qualquer um dos braços, ele afirma que é um doador bom de veia. Assim, em poucos segundos, a bolsa já começa a ser preenchida. E em menos de 5 minutos, a doação está concluída. Em média, cada paciente doa até 420 ml de sangue. Seu Lauro sempre foi motorista, mas planeja vender o caminhão e se cuidar mais. Desde que perdeu a esposa, se recolheu. O objetivo agora é passear mais, por vezes acompanhar o filho, que também é caminhoneiro. São planos, mas ele já sabe que sentirá saudade do volante. E dessa rotina aqui, vai sentir saudade? Também. Vou achar falta, né? Eu gostava, sempre gostei. Seu Lauro saindo então do banco de sangue aqui da salinha de doação. Missão cumprida, seu Lauro, literalmente? Sim. Missão cumprida, né? Última doação, a partir de agora então não tem mais essa rotina. Eu gostaria de fazer mais, mas não tem como. E tá tudo certo, né? Acho que é missão cumprida. Tá. 51 anos é de se respeitar, né? Não é para qualquer um. A gente imagina, né? Fui fazendo e quando eu vi, passou todos esses anos, né? Fazendo diferença na vida de muita gente, né? Imagina. Isso é bom, né? Dá um calorzinho no coração. Dá. Olha, tem gente esperando pelo seu Lauro aqui, a equipe do Hemocentro. O pessoal resolveu se reunir aqui para fazer uma homenagem especial para o seu Lauro, porque realmente não é para qualquer um, não é todo doador que tem essa efetividade de, durante 51 anos, se dedicar a uma rotina de cuidar da saúde, para se doar um pouco, para vir até o Hemocentro, para fazer o que o seu Lauro fez durante todo esse tempo. E o seu Lauro se emociona, né, seu Lauro? Sim. Eu sou assim, não adianta. Seu Lauro, então a gente vai entregar um certificado, tá, para o senhor e um mimo também para agradecer todo este tempo de cuidado com o próximo, senhor. Tá bom, muito obrigado. Espero que goste. O
Banco de Sangue do HCB agradece ao Sr. Lauro Francisco Alberto por sua última doação. Nossa eterna gratidão por todos os anos dedicados a salvar vidas. Banco de Sangue do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Que gesto incrível do seu Lauro. Imagino e compreendo a emoção dele neste último momento de doação de sangue para quem fez isso a vida toda, não é? Mas é assim, seu Lauro, que Deus lhe abençoe, parabéns por esta vida dedicada a esta causa também e que a sua história possa nos inspirar, já nos inspirou, não é? Com esta linda história, a fazermos o mesmo, a fazermos o bem, a fazermos a nossa doação de sangue, um gesto que realmente salva vidas. E às vezes, a vida nos surpreende com desafios que mudam completamente os nossos planos. O que antes parecia certo ganha novos caminhos, muitas vezes inesperados, e sem perceber, essas mudanças despertam em nós uma força que estava adormecida. Aquilo que parecia perdido pode se transformar em uma nova motivação para seguir em frente. Na história que nós vamos contar, a fé se tornou a grande aliada de Tânia na sua recuperação e é essa mesma fé que continua guiando a sua caminhada na busca por um milagre. A Tânia sempre foi uma pessoa envolvida nas reuniões da Associação dos Aposentados de Cachoeira do Sul, organizando eventos, puxando conversa com todo mundo. Uma pessoa disposta em ajudar e servir a quem precisasse. Ambição e crescimento pessoal e profissional eram marcas da sua vida há pouco mais de 2 décadas. Eu começo esse texto afirmando que tudo isso que falei não foi perdido, mas a vida, no entanto, tem dessas curvas que ninguém antecipa. Foi num momento simples, quase banal, ajudando a arrumar a festa de aniversário da sobrinha, rindo, organizando as cadeiras, cuidando dos detalhes, que tudo mudou. Uma queda rápida e inesperada de uma cadeira que no início parecia apenas um acidente doméstico, algo que o tempo e o repouso resolveriam. Mas o corpo de Tânia começou a contar outra história. 2003 para mim foi um ano que marcou a minha história, né? Onde mudou muitas coisas. Eu tive uma queda de uma cadeira, tive 3 convulsões, fui parar no hospital durante 24 horas e dentro desse período, até junho mais ou menos, eu tive algumas dificuldades para digitar, minhas mãos repuxavam, meus braços e eu não entendia por quê. Até que um dia eu resolvi fazer uma ressonância, um exame, e eu não consegui fazer esse exame porque nesse dia, 19 de junho de 2003, de janeiro até junho, eu tive várias etapas no meu físico. Cansaço, fadiga, repuxões, né? E em 19 de junho de 2003, quando eu resolvi fazer um exame para detectar o que eu tinha, infelizmente, eu fui parar no hospital, paralisando da região T5, T6, T7 até a ponta do pé. Quando eles me disseram que tinha sido um infarto medular, que de 1 milhão de pessoas, uma pessoa é afetada com isso, eles simplesmente disseram: Tânia, eu não sei se tu vai andar ou não. A única coisa que eu te digo, por favor, não deixe de fazer fisioterapia. A partir daí, inicia uma nova jornada para a Tânia. Mesmo quando o corpo impõe limites duros, há algo que não se paralisa com facilidade. A vontade de existir, de significar e de continuar sendo quem é, ainda que de uma forma diferente. E aos poucos, entre dias difíceis e pequenas vitórias quase invisíveis, Tânia começou a descobrir que o fim de uma versão da sua vida
não precisava ser o fim da sua história. A história da Tânia realmente impressiona e chega a ser inspiradora diante de todas as adversidades que ela passou a partir do ano de 2003. E a gente traz e repercute aqui nesse NT Sul especial nesta Sexta-feira Santa. Mas durante as gravações, duas situações me chamaram a atenção. A primeira é que a força da oração pode ser determinante para a recuperação de uma pessoa. No caso dela, ainda em 2013, ela conheceu o pastor Carlos, ali em Santa Maria, e que hoje já é falecido. A partir da aproximação dos dois, a oração do pastor foi determinante para a sua recuperação e o seu entusiasmo em mudar o seu cenário de vida que tinha se apresentado de maneira inesperada. E a partir dessa oração do pastor Carlos, entrou a fé, e ela se abraçou na fé junto de outras pessoas, compartilhando a sua situação. Unindo oração e fé foi o caminho determinante para que ela não se acomodasse e seguisse em busca do seu milagre. Aí dentro desse período aí eu fui a Santa Maria, nada resolvi em Santa Maria, fizemos uma visita, para um grande amigo meu, que é o pastor Carlos Renato Fortes, e ele orou por mim. E eu senti que depois daquela oração, eu poderia ter mais esperança do que eu já tinha. Na volta, quando eu sentei na minha cama e eu vi que eu não estava caindo para nenhum dos lados, que eu consegui me firmar, e eu disse assim, Deus, é a fé. Porque o pastor Carlos orou e eu senti esse calor no meu cérebro, foi porque Deus estava ali, iniciando um milagre na minha vida. Hoje eu sou um milagre. Se eu estou aqui hoje, eles me deram 1% de chance, quando eu fiz a cirurgia na coluna, de sair viva da mesa cirúrgica. E, quem sabe, 2 anos para mexer um dedo do pé. E pela fé, eu mexi toda a perna direita. E pela fé, eu continuo minhas fisioterapias mesmo em casa. Aconteça o que acontecer, todo dia eu faço a minha bicicleta. Eu uso o andador, conforme o meu físico vai, Mas olha, digo para vocês assim, para todos os telespectadores que estão me ouvindo, quem é que está vencendo aqui? Não é a Tânia, não é os fisioterapeutas, é a fé. Com 59 anos, a Tânia não perdeu 1% da vontade de se recuperar. O esforço dela é contagiante e tudo isso é motivado com muita oração e no que Deus é capaz de fazer por nós. Hoje a realidade exige adaptação, paciência e, acima de tudo, força emocional. Mas existe algo que nem as mudanças mais bruscas conseguem apagar. Tudo que foi vivido e construído continua existindo dentro da pessoa. É uma trajetória que não se perde, ela se transforma. E mesmo quando os caminhos mudam de forma radical, ainda há espaço para ressignificar, para encontrar novos sentidos e, pouco a pouco, redescobrir maneiras de seguir em frente. A única coisa que eu posso dizer para ti, um dia você vai voltar aqui e vai me ver andando. E eu posso dizer para vocês também, quem sabe um dia vocês vão retornar aqui, fazer essa nova gravação e já não vão me ver mais na cadeira, mas vão me ver de pé, andando normalmente. Mas eu garanto para vocês, pela fé, não é nem por força, nem por violência, diz a palavra, mas é pela fé. Que eu quero subir as escadas, que eu quero subir degraus, não somente no físico, mas na fé. Tânia, muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Nós ficamos aqui na torcida e nessa corrente de oração que se forma, que o seu sonho possa se realizar de, quem sabe, dar novos passos, fora da cadeira de rodas. Seguimos aqui firmes neste propósito. Nós vamos contar agora a história da Rafaela. A Rafaela tem 23 anos,
é acadêmica de História e mora em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Ela é membro da Igreja Adventista e, ao participar de uma edição do Campuri, um evento promovido pela denominação religiosa, que reúne voluntários, missionários, entendeu que havia chegado para ela o momento de dedicar um tempo da sua vida em favor do próximo. Então ela se voluntariou para uma missão humanitária no Egito, em atendimento a refugiados sudaneses. A gente vai falar um pouco sobre essa capacidade do ser humano de se dedicar a fazer o bem, de se colocar ao dispor do outro, de se aventurar, como foi o caso dessa pessoinha que está aqui do meu lado, que é a Rafaela, de transpor a partir de uma viagem de um continente a outro, para se colocar a serviço de uma causa maior. Ela fez uma missão de fé e de coragem em favor de outras pessoas que precisavam, quando ela foi para o Egito fazer então esse intercâmbio em atendimento a refugiados. É isso, né, Rafa? Boa tarde para ti. Obrigada por aceitar dividir com a gente um pouco dessa tua experiência de servir mesmo, né, de se colocar ao dispor do outro numa missão de fé e de prestação de serviço a quem precisa. Antes da gente começar essa conversa oficialmente, a gente estava ali trocando umas figurinhas para poder entender basicamente que viagem foi essa que tu fez, e tu estava me dizendo que quando tu decidiu por fazer essa missão de fé aí, tu entendia que essa viagem te faria muito melhor do que faria para as pessoas que seriam atendidas pelo trabalho voluntário, né? Sim. De que forma isso te transformou como pessoa? Conforme a gente estava conversando, isso me transformou de dentro para fora. Quando o Espírito Santo ele age na nossa vida, é como se ele nos transformasse por completo. E agir na vida de outras pessoas é muito mais transformador, porque são crianças, são refugiados que sofreram em determinado momento da vida, momentos que a gente nunca sofreu na nossa, aqui vivenciando o que a gente vive no Brasil. Então, essa parte humanitária, ela faz com que a gente dê uma olhada de ser humano e interprete de uma forma diferente o que o outro está sentindo e se coloca no lugar da outra pessoa. Tu consegue avaliar alguns privilégios pequenos que a gente às vezes nem dá importância, numa perspectiva daquela pessoa que não tem aquilo que a gente tem assim ao alcance da mão com facilidade. Sim, uma água filtrada, uma cama quentinha, uma comida no nosso prato todos os dias, algo simples para nós, mas que para outras pessoas tem um reconhecimento gigante, que às vezes a gente acaba tendo situações diárias do cotidiano, do dia a dia, e não entende que aquilo realmente faz sentido para outra pessoa na vida. Um casaco mais quentinho, uma calça confortável, um sapato confortável, ou até mesmo o conforto de um carro também, que em muitas situações que a gente vivenciou andando somente de metrô e tuk-tuk. Vamos contar então agora em detalhes o que tu foi fazer de fato, né? Tu ingressou numa missão humanitária até o Egito, atendendo refugiados de 2 a 18 anos, né? Reformando uma escola, a estrutura dessa escola e também atendendo humanitariamente essas pessoas que precisavam de um conforto, que precisavam de alimento, que precisavam de acolhida, que precisavam de tudo, né? Sim. Sim, foi exatamente isso que a gente fez. A gente fez a parte infraestrutura da escola, mas a parte de carinho, a parte humanitária, de conseguir chegar perto, de conversar, de dar um abraço, de olhar no olho, de perguntar como que ela estava naquele dia, naquele momento. Muitas vezes as meninas mais velhas, elas olhavam para nós com um olhar diferenciado, com um olhar de respeito, mas um olhar de eu quero um dia ser missionária igual vocês. E eu escutei isso mais de uma vez, que elas nos demonstraram que elas não queriam ficar só ali naquele local. Elas queriam ajudar as pessoas como a gente estava ajudando. Então isso que a gente fez da parte de cuidado, da parte de pintura, da parte de limpeza, porque a gente limpou toda a sala de aula, a gente conseguiu fazer toda a pintura e o contato com as professoras. Porque as professoras, elas
não tinham um norte de como fazer, como a gente tem hoje aqui nas nossas escolas no Brasil. De pegar um EVA, cortar, colocar um númerozinho, igual eu falei, e colocar 2 melancias ao lado. 2 melancias. E a criança, com aquilo ali, se inserir no pré. Não tinha as ferramentas, o conhecimento didático para iniciar essa orientação para quem estava ingressando naquela escola. Isso mesmo. Então, serviu assim, de uma maneira geral, tanto para quem era aluno como para quem era orientador. Isso mesmo, com certeza. E elas ficaram muito felizes, porque é simples, mas é o diferencial. É uma parede colorida, mas que é o diferencial na vida deles. E isso tudo tem um significado também no sentido de plantar uma semente para que outras pessoas se inspirem e para que aquelas pessoas que naquele momento estavam passando por toda essa fragilidade imposta pelas dificuldades da guerra, da falta de estrutura, também se fortalecessem para posteriormente serem também refúgio para quem chegasse mais tarde. Sim, com certeza. E muitas professoras, muitas colaboradoras da escola, missionários que ainda estão lá, né? Porque a gente fez um vínculo muito lindo com os missionários de lá. E são pessoas de locais diferentes, do Chile, da Bolívia, do Peru, brasileiros também que ainda estão lá. E isso é tão bonito, porque eles repassam isso para as crianças, para os alunos que estão dentro dessa escola. Da onde surgiu esse sentimento de eu sou uma pessoa habilitada a me colocar à disposição e atravessar o mundo e lá ajudar alguém? Ano passado, no Campuri Fortes, que teve em Gramado, Campuri dos Jovens, né? Um evento muito bonito, muito bem estruturado. Tinha algumas tendas do Instituto UNA e também do Um Ano em Missão e do SVA, que é o Serviço Voluntário Adventista. Lá foi o primeiro contato que eu tive, que eu olhei e falei, isso eu quero para minha vida. Eu quero ser uma missionária independente do local onde eu estiver, se for atravessando a rua com o vizinho ou se for do outro lado do continente. E eu lembro que tinha uma menina que ela estava se habilitando para ir para a missão na Gâmbia e eu brilhei os olhos e falei que um dia eu ia conseguir, de fato, fazer a mesma forma, o mesmo trabalho que ela ia fazer. E ali eu coloquei na minha cabeça e nunca mais tirei. E surgiu a oportunidade no Instituto UNA, quando eles abriram as vagas, né? Fiz todo o processo, me inscrevi, fiz o curso, que a gente faz um curso antes de capacitação, recebe um certificado, para depois sim poder ir para a missão. E aí começa uma outra etapa, né? Que é levantar recursos, que é se habilitar, que é correr daqui, correr dali. Como é que a Rafaela conseguiu estruturar essa viagem? Sim, foi difícil. Mas Deus não soltou minha mão em nenhum momento. Eu me senti muito privilegiada de conseguir, de fato, fazer isso. E resiliente, porque não foi fácil. Eu vendia bolo, mousse, pastel, sanduíche na faculdade, no serviço. Muitos irmãos da igreja me ajudaram. A nossa associação compartilhou o vídeo, eu fiz um vídeo. A minha igreja local, ela me ajudou bastante, com doações de Pix, com doações de oração, porque o principal ponto foi eu me ajoelhar, conversar com Deus e falar, se for da tua vontade, eu vou conseguir ir, e eu de fato consegui, e o Senhor vai me abençoar. E no exato momento em que eu tive um milagre nesse meio tempo, foi onde eu entendi que o meu chamado era esse. Que milagre foi esse? É muito legal falar sobre isso, porque a gente às vezes acredita que Deus não escuta nossas orações, mas Ele está lá em todos os momentos. E teve umas 3 semanas antes da viagem, de fato, da início, eu tinha que comprar as passagens aéreas. Eu tinha apenas R$2.000 guardado e era um dinheiro que eu já estava juntando para conseguir, de fato, comprar. E dei de entrada no valor das passagens, faltava 4.000. Eu orei, conversei com Deus. Falei, Senhor, se for da sua vontade, eu sei que vai dar certo. Larguei nas mãos dele e continuei orando. Deu uns 2 dias após isso, o meu chefe lá do meu serviço, que eu trabalho atualmente numa empresa próxima aqui da minha cidade, ele me chamou e me questionou. Rafa, o que tu precisa para ir para tua viagem? E aí eu falei para ele, eu preciso desse valor para mim conseguir comprar as passagens aéreas. E ele me olhou assim e falou, então a gente vai te ajudar, a gente vai te dar esse valor.
E eu chorei horrores. Era ali não só a confirmação que tu havia pedido, né, por meio da tua oração, da tua prece, mas também a confirmação de que existia um propósito nessa tua viagem. Sim, com certeza. E eu sinto que eu voltei transformada da forma de enxergar o mundo, da forma de enxergar as pessoas, da forma de ter um significado, um propósito para a vida. Hoje o meu propósito para a vida é viver para o Clube de Desbravadores, que é o meu ministério e eu amo de paixão as crianças. E eu entender que após a minha formação acadêmica eu vou conseguir ajudar mais crianças através disso. Que tu está cursando História, tu me disse. Isso, exatamente. E aí tu quer seguir a tua formação e depois ingressar na vida acadêmica, então, como professora. Isso mesmo. E tem aí alguma dica para quem quer iniciar no voluntariado, para quem pensa muitas vezes em começar a dedicar parte do seu tempo em favor do próximo? Tenho sim. Sejam resilientes, né? Com força, com coragem, tenham fé. O principal pilar de tudo é a fé, a confiança em Deus, o sentimento de gratidão a Ele, porque por mais que seja difícil o caminho, Ele ainda vai se manter do teu lado, independente de quais situações você possa passar. E procure os centros disponíveis, como o Instituto UNA, que eles estão sempre com missões diferentes, o nosso sistema do SVA, do Serviço Voluntário Adventista, a associação também, que está sempre disposta a dar auxílio para os jovens que querem ir em missão. E ter resiliência e fé é o principal pilar assim, para conseguir. Seja para o voluntariado, seja para a vida, a fé é sempre um grande parceiro e motivador para a gente continuar sempre acreditando e persistindo nos nossos objetivos, né, Rafaela? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Veio o papo. Fica a dica da Rafaela e também a nossa, né? Que a gente consiga persistir nos nossos objetivos, nos nossos propósitos, sempre firme na fé, perseverando. Muito obrigado, Thelma, pelas informações, por esse bate-papo, por essa conversa com a Rafaela, uma história também inspiradora, destacando que a gente pode fazer o bem, seja longe de casa ou perto da gente, quem está mais próximo, está precisando, né? Deus sempre nos chama a fazer alguma coisa em favor de quem está perto ou longe da gente. E esta edição especial do NT Sul fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Continue com a TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e a gente se encontra por aqui, sempre ao meio-dia, em uma nova edição do Telejornal NT Sul. Até lá, tchau!